for our day. Mensagenzinha do dia, né? Tia Patrícia gosta de começar com uma mensagem de incentivo para o dia, quando a minha primeira aula. Ela está chegando aí, a mensagem. Conseguem ver? Dá só o ok na tela, só dedinho ok. Que nossa coragem seja maior que os nossos medos e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Tenham um dia iluminado, tá certo? Então, aproveitem bem as aulas, curtam bastante, que o dia de vocês seja maravilhoso. Vamos nós, então. Peguem o book, page 34, ok? Book de vocês. Page 34. Assunto de hoje, a parte grammar, a parte gramatical, que a gente ficou de ver, não foi, turminha? Ok? Acharam? Ok? Turma, nós vamos começar, e eu vou falando com vocês, e eu quero saber se vocês estão vendo meu slide bonitinho que eu fiz. Opa, peraí, que eu acho que ele agora desapareceu. Então, vai começar agora. Começou, professor. Começou? Professora, qual é a página? 34, tá escrito aí no chat. Page 34. Agora sumiu. Tia, como é que tu deixou sumir, tia? Gente, there to be. O que seria isso, tia? O que seria isso? There to be quer dizer que nós vamos estudar um auxiliar que vai ajudar, tá? O verbo to be. Que auxiliar seria esse, tia? O nome dele é there. Vocês estão vendo aí à frente? O there. Ok? Tá assim, ó. Grammar, no livro. Grammar, verb to be, verb there to be. E entre parênteses, o there mais to be. Conseguem ver meu slide agora? Sim? Sim, professor, sim, dá para ver. Ok, então para vocês aí, good morning, English class, sixth grade, quer dizer que é a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Olha o solzinho aí mexendo para vocês. Olha só, eu transcrevi aqui, gente, para que ficasse mais fácil para a gente dar uma olhada, tá? Eu tenho aí, ó, verb there to be, entre parênteses, there plus to be. Tio, o que é o to be? Gente, a gente sempre lembra, no começo desse ano, eu falei com vocês que o verbo to be seria um dos verbos mais importantes, se não o mais importante no inglês, e que a gente tinha que aprendê-lo, toda a sua forma, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, não foi assim? E aí eu fiz uma tabela lá na sala de aula, bem grande, onde eu coloquei para vocês os pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it, you, we e they. Coloquei o significado de cada um deles, não foi isso? E ao lado, eu coloquei para vocês o verbo to be. O verbo to be, na forma afirmativa, no presente, ele tem 3 formas. O am, o is e o are. O am, eu disse a vocês que ele só poderia ser utilizado para I. O is, eu disse a vocês que ele era utilizado para he, she e it. E eu disse também a vocês que o are é utilizado para todo o restante, certo? Então, dessa forma, toda a vida que eu tenho escrito aí, ó, o there mais o to be, não quer dizer que na frase eu tenho que escrever there to be, there to be. Não, quer dizer que na frase eu vou escrever there is
quando for no singular, quando eu estiver falando de apenas uma única coisa, e there are, quando eu estiver falando no plural, quando eu estiver falando de duas ou mais coisas. Olha os exemplos que eu coloquei aí para vocês nos slides. There is significa o quê? Existe, quando eu estiver falando apenas de uma única coisa. Eu coloquei aí, singular. Example, there is a chair in my backyard. Tem uma cadeira no meu quintal, ok? Segundo exemplo, eu já passei para o there are. Eu não tenho mais there is. Por quê? Porque o there are, ele significa existem. Isso aí. Eles vão... Oi? Apareceu só um cantinho no slide aí. Oi? O slide só tá aparecendo um cantinho aí. Mas você consegue ver? Eu consigo, só não sei se os outros não conseguindo. É porque depende de como você colocou, porque eu coloquei para apresentar numa tela do lado mesmo. Viu? Mas o que tem no slide é o que tem no seu livro. Eu só coloquei no slide para ficar mais fácil, para a gente olhar. Tá certo? Ok? Vamos lá. Opa! A gente acabou voltando aqui, passando para outra página. E aí, gente, olha só. Deixa eu voltar lá para o slide que eu estava. Que era exatamente esse do plural. O there are significa existem, né? Quando eu vou falar de duas ou mais coisas. E aí eu trouxe a mesma frase que está no singular, eu passei a frase para o plural, tá vendo? Ó? Example, there are 2 chairs in my backyard. Existem 2 cadeiras no meu quintal. Ok? Certinho? Então, eu trouxe os 2 exemplos. Essas 2 formas aí, gente, está na afirmativa. Eu estou afirmando que algo existe quando eu uso there is, e eu também estou afirmando que 2 coisas existem quando eu uso o there are. Deu para compreender? Sim? Posso passar para a forma negativa e para a forma interrogativa? Ok. Todo mundo consegue identificar o verbo to be no primeiro exemplo? No there is? Todo mundo compreende que o is Sim. é o verbo to be? No segundo exemplo, todo mundo compreende que o are é o verbo to be? Que o is significa é e que o are significa são, mas quando eu junto com o there, ele vai me dar a ideia, there is, existe, there are, existem. Dúvidas? Não? Ok. Vou passar para o próximo. Vamos lá para a forma, então, negativa. Negative form. Eu separei também em singular e plural. Eu peguei a mesma frase que eu usei na afirmativa e transformei em negativa. E foi o que eu fiz. Eu acrescentei o not na frase. Então, eu tenho agora, olha só. There isn't a chair in my backyard. Eu não tenho uma cadeira no meu quintal. Agora, eu estou dizendo que eu não tenho. Eu coloquei entre parênteses o is e o not separado, para você saber que eu posso fazer das 2 formas. Eu tanto posso juntar os 2 e escrever isn't, quanto posso deixar separado, is not. As 2 formas estão absolutamente corretas. Ok? Plural, there aren't. Tia, só tá aparecendo esse pedacinho de novo. Como é, meu amor? Assim fica melhor? Sim, ficou bem melhor, Pronto, perfeito, tranquilo. Então, there aren't, eu posso também escrever are not, coloquei entre parênteses para que vocês compreendam que ele pode ficar separado ou junto também, que não haverá nenhum problema, certo? There aren't 2 chairs in my backyard. Não tem 2 cadeiras no meu quintal, tá, turma? Estou usando as 2 formas. Dúvidas na negativa? Basta que eu acrescente o not depois do verbo to be. Somente isso. Dúvidas? No. Interrogative form.
A forma interrogativa, ela vai fazer a mesma coisa, tá? Que quando a gente aprendeu a forma interrogativa do verbo to be. Lá na forma interrogativa do verbo to be, a gente viu que a gente só precisava pegar o verbo to be e colocar no começo da frase, não era assim? E assim nós teríamos uma pergunta. Olha só, a mesma coisa eu fiz aqui, ó, interrogativo form. No singular, ao invés de there is, eu vou ter is there. Is there a chair in my backyard? Tem uma cadeira no meu quintal? Ok? Plural. Ao invés de there are, eu vou ter are there. Are there two chairs in my backyard? Não, eu tenho 2 cadeiras no meu quintal. Ok, turminha? Então, é a mesma formação do verbo to be, a diferença é que agora a gente tem o there na frente, para que ele nos dê o significado de existe, de que tem, tá certo? Porque a gente não viu lá atrás que o verbo to be sozinho, ele significa ser ou estar? Então, quando eu tenho ele junto com o there, ele vai ter a ideia de existir. Alguma dúvida? No? No? So, let's practice. Let's practice. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos lá. Olha só. O livro de vocês, trouxe aí na página 35. Eu inverti as palavras? Que palavras? Quem perguntou? Quem perguntou, ligue o microfone, por favor. Alguém perguntou, a senhora inverteu as palavras. Para fazer pergunta, a gente precisa inverter. Tá certo? Foi eu, tia. Oi, eu quem? É porque Apareça, Joel. é aquela lá do singular na forma negativa, ou interrogativa, a senhora inverteu, ficou invertida. Isso mesmo, porque é a que regra para eu fazer uma pronúncia? pergunta. Peraí, Joel, deixa eu falar. Desliguei o microfone. Joel, olha só. Quando eu comecei a explicação, eu relembrei o verbo to be. E aí, eu lembrei que a forma afirmativa do verbo to be é sujeito mais verbo to be. A forma negativa é sujeito, verbo to be e o not. A forma interrogativa, eu tenho que colocar o verbo to be no começo da frase. Por isso, para eu fazer uma pergunta com o verbo to be, eu preciso colocar o verbo to be no começo da frase. Ok? Por isso é a inversão. Não é porque eu inverti, é a regra. É certo? Aham, entendi. Beleza. Então, vamos lá fazer uma questãozinha bem simples que o livro trouxe para vocês. Tá? O livro pediu para que vocês completassem somente as sentenças só com o verbo to be. Você só precisa colocar is ou are. Vamos lá fazer juntos, que o nosso tempo está bem puxado já. Letra A. Daddy. Observem que tem, após o espaço, eu tenho a palavra 30. 30. 30. É o número, quem lembra que número é 30? Número 30, exactly, 30. Então, se eu estou falando de 30, não pode ser is. Pode ser is? Não, não é? Então, eu já sei que eu vou completar com o quê, turma? Are, não é? E a minha frase vai ficar assim, ó. There are 30 students in my class. Existem 30 alunos na minha sala, ok? B. Olha só, a palavra books. Observem aí, ó, books. Ela já está me dando a ideia de que a frase está no plural. Se está no plural, eu só posso completar com are. There are some books in my bag. Existem alguns livros na minha mochila, na minha bolsa. C. Mesma coisa, gente, ó. Computers. Computers. Estão vendo? Já sei que eu estou falando de mais de um computador. Então, está no plural também. There are some computers in the library.
Existem alguns computadores na biblioteca. D. Ah, moleza. Olha a palavrinha A. Estão vendo aí, ó? A. Quem lembra o significado de A? A gente estudou. A significa um ou uma. Lembram que a gente usa o A ou o N, que é o A, N, certo? O A eu uso antes de palavras que começam com consoante, que significa um ou uma, e N eu uso antes de palavras que começam com vogal e vai ter o mesmo significado, um ou uma, exatamente, Yasmin, um ou uma. Por que um ou uma, tia? Porque se eu estiver falando de uma maçã, vai ser an apple, não é? Se eu estiver falando de um livro, vai ser a book. Aqui, no caso, ele está falando, ó, a blackboard, um quadro negro. Então, ele está falando de apenas um is. There is a blackboard in the classroom. Tem um quadro negro, uma lousa, né, como a gente costuma falar, na sala. Letra E. Olha o Azinho de novo lá, gente. A CD. Eu estou falando de apenas um, né? A CD. Então, a gente usa is. There is a CD player on our teacher's desk. Tem um toca-CDs, né? Em cima da mesa da professora. Opa, letra F, eu tenho o quê, gente? Singular ou plural? Plural. Plural, very good. Some posters, alguns posters. Então, a frase fica, there are some posters. Letra G, eu também vou ter o quê? Olha aí, dictionaries. Some dictionaries, né? Também vou ter plural. There are some dictionaries in the classroom. There are some dictionaries in the classroom. Ok? Ok, turminha? Deu para compreender? Ficou claro a questão do there is e do there are? There is eu só uso no singular. Geralmente, as frases, para eu completar com singular, geralmente, para eu completar as frases no singular, eu tenho o a ou o an antes, que ele vai me dar a ideia de apenas uma coisa. E, geralmente, né, para eu usar o... Só um instante, eu vou repetir. Para a gente poder saber que está no plural, vai ter ou um número, 2, 3, 4, 5, desde que não seja one, né? Ou vai ter essa palavrinha aí, gente, ó, some. Viram aí que antes de todo o plural, eles escreveram essa palavra, some. Essa palavra significa alguns, certo? Alguns. Alguma dúvida sobre essa atividade? No? Ok. A gente já está quase finalizando a nossa aula, turma. Olha só, eu vou repetir aqui para quem perdeu. Letra A, are. B, are. C, are. A, B, C, are. D, is. E, is. D, is. F, are. G, are. Ok? F e G, are. Ok? Aqui, gente, no livro de vocês, ele finaliza praticamente essa unidade com algumas outras palavras, né? Pedindo para que vocês possam fazer a pronunciação, né? Para que vocês possam pronunciar wardrobe, vacuum, curtains, freezer, writing desk, dishwasher, sofa e chandelier. Eu acho que o único que nós não vimos foi essa última aí, ó, chandelier. Não foi? Na aula passada? Todas as outras a gente já viu. O que é chandelier? É um lustre. Aqueles lustres grandes, gigantes, iluminados, que a gente vai, né? Para a gente ver como é que tá tudo no livro, meu amor. A gente tá na página 35, a tia tá lendo do livro, tá bom?
É só você acompanhar a leitura. Listen and pronunciation. A parte verdinha lá embaixo. Certo? E o exercício que vocês têm, que ele pede que vocês façam aí na página 35, observem aí. Exercise. Reescreva os nomes acima, que são essas palavras que eu acabei de ler, dizendo em que parte da casa contém cada um destes itens. Então, você vai reescrever wardrobe. Deixa eu ver o que é wardrobe. Aí você vai ver o que é o wardrobe. Se você não lembra, você volta no nosso livro, que a gente anotou tudo. Aí você vai escrever onde é que parte da casa ele fica. Se é no bathroom, se é in the backyard, se é no garden, se é no bedroom, se é na living room, se é na dining room, kitchen. Deu para compreender a atividade? Ok? Antes, isso vai ficar para cá, tá, gente? Certo? E a página 36 também é para casa? Isso, página 36. Vou explicar agora o que é que vocês vão fazer. Porque aí, gente, quando for na próxima semana, eu vou tirar a aula para trazer alguns exercícios e corrigir a atividade que eu passei para casa semana passada, não foi? Tá bom? Certo? Então, a gente vai finalizar a unidade hoje e na próxima semana eu corrijo as atividades que eu passei para casa, tanto na semana passada quanto essa que eu estou passando agora, e vou também trazer mais alguma atividadezinha para a gente finalizar essa unidade. Combinado? Porque a nossa aula já está, ó, estourando o tempo. Olha só. Na página 36, vocês encontram aí, ó, production. Encontraram? Ou seja, ele quer que você faça uma produção. O que é uma produção? Você escreva. Tá? Tente escrever em inglês. Tell a partner about your home. Você vai tentar escrever sobre a sua casa. Do you live in a house or apartment? Ele quer saber. Você vai começar dizendo, I live in a house. I live in an apartment. Ok? B. Describe the outside of your house or apartment. Descreva como a sua casa ou apartamento é. Big ou small, tá certo? Ele quer que você diga. What color are the walls and roof? Qual é a cor das paredes e do teto? Tá certo? Is there a balcony, a yard, a garage, a driveway? E aí você vai escrever também o que tem na sua casa. Ele só quer isso, que você faça uma descrição rápida. Eu moro num apartamento, ou eu moro numa casa, ele é pequeno, ele é grande, as paredes são dessa cor, tem janela dessa cor, o teto é dessa cor, tá certo? Tem tantos cômodos, tá? E aí, é só isso, é uma composição bem pequenininha, uma coisa bem simples para você falar um pouquinho da sua casa. Tá certo, gente? Vamos para o último, esses 4 quadrados aí que vocês veem. Olha só, a corretora está mostrando a casa para o casal. Construa, a partir da imagem, um quadrinho em inglês, mostrando os principais cômodos da casa. Você vai fazer um desenho dos 4 cômodos da casa que Ok, tia. Que a corretora está mostrando. Tá ok? Kisses. Bye, bye. See you later. Quem não pegou a nota do provão, pede no meu privado, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tô saindo, tia. Tô saindo. Separava no meio, ia para o chão, duas mãos, voltava, voltava. Que isso? Alguém pode me dizer qual é a próxima aula? Ética e cidadania. Obrigado. E
Rain. Viu? Oi. Ei, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Tudo bem com Sim, e você tá bem? sim.